capítulos de 1 a 9. O livro de Josué, ele fica no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Lá no início, ele é o 6º livro. Ele continua, né, a narrativa de Moisés, e é agora sob a liderança de Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué, ele era o assistente de Moisés. Então, ele era um assistente fiel, obediente. Ele estava ali, caminhou com Moisés aqueles 40 anos. Moisés enviava ele para as batalhas. Era o braço direito, vamos dizer assim, de Moisés. Só que aí depois Moisés morreu. E ele ficou no momento de... assim como a gente perde um ente querido, né? A gente vive naquele sofrimento. E agora? Como vai ser? Né? E Deus escolhe Josué. Naquele momento de dor, naquele momento de luto ainda, né, de sofrimento, de indecisão, de insegurança, Deus chama Moisés, que vamos ler lá acompanhando na palavra. A promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Então, Deus chamou Josué no momento de que ele estava sofrendo pela morte de Moisés. E ele falou, vamos, levanta agora. E já deu logo, a missão tem que continuar. E às vezes Deus fala assim com a gente também. Às vezes nós estamos assim, como Josué. Hoje Josué é cada um de nós. Tudo que o Senhor falar para Josué, nós vamos trazer para nós. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe porque Ele escolheu essa palavra hoje para nós. Então muitas vezes nós estamos assim também, né? Triste, sofrido, por passar por uma decepção, depois de uma perda, né? Depois de um diagnóstico, um esgotamento emocional, um sonho que caiu por terra. A gente fica abalado, a gente fica sofrido. E se deixar, se Deus não chamar, vamos, às vezes a gente para aqui. Deus não quer que nós paramos. Nós temos que continuar. Independente, aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar caminhando. E é isso que o Senhor está ensinando para nós hoje. E é o que Ele fez com Josué, é o que Ele está querendo, é o que Ele quer fazer em nós hoje. Independente de qualquer situação que você está passando ou vivendo, você não pode parar. Porque quem te sustenta é Deus. Deus diz, né, a Josué para ele levantar e avançar e caminhar. Às vezes, a gente pensa que é o fim quando a gente passa por um problema desse. Mas às vezes é o fim para a gente, mas é o começo para Deus. Para te revigorar, para te levantar, para mostrar quem é Deus na sua vida. Quem é Ele, né? Para que é Ele que te sustenta. E seguimos aqui no próximo versículo 3. O Senhor continua falando com Josué. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país de Deus, até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Olha como Deus é maravilhoso. Ele chama, mas Ele diz que você não vai ficar sozinho. Então, é uma promessa de Deus para Moisés. Deus prometeu a Moisés que Ele ficou com ele há uns 40 anos, prometendo para Josué, você vai, eu vou estar contigo assim como eu estive com Moisés.
base espiritual para ele avançar. Tudo aquilo que Deus nos envia a fazer, Ele abre esse caminho. Às vezes o Senhor nos envia na missão no trabalho, família, e quando Ele nos envia, quando Ele te chama, Ele abre o caminho e Ele que conduz. E Ele diz, quando ele abre o caminho, quando Ele te conduz, quando Ele te chama, Ele fala: eu estarei contigo, eu não te deixarei sozinho, eu não te abandonarei. E seguimos no versículo 6, ele continua falando com Josué: ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra, e jurei aos teus pais a dar-lhe. Tenha ânimo, pois ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei de Moisés, meu servo, que te escreveu. Não te afastes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro. Medita dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teu caminho e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte que fores. Deus fala para Josué 3 vezes, só nessa partezinha aqui, do capítulo 1, de 1 a 9. Não tenhas medo, ser forte, ser firme e corajoso. Eu ainda não tive a graça de ler a Bíblia toda, mas quem já leu diz que na Bíblia tem 366 vezes, porque não é nem 365 porque tem um ano bissexto. Não tenhas medo, não tenhas medo. Então, é para cada dia Deus nos encoraja. E aqui o Senhor está falando para Moisés, para Josué, ser firme e corajoso. Por quê? Porque Deus sabe que o medo tentaria paralisar Josué. Olha o tamanho da missão de Josué. Dar continuidade à missão de Moisés. Conduzir aquele povo inseguro, naquele sofrimento. E Deus já estava prevenindo ele, dizendo para ele: ser firme e corajoso e vai, que é eu que vou conduzir. Eu que estou contigo. E assim, Deus nos fala hoje que para nós não ter medo, não termos medo, não nos paralisar com as coisas que nos tira do eixo, como o medo do futuro, como o medo de não dar conta, como o medo de falhar. À medida que eu ia orando, preparando essa pregação, o Senhor ia dando os nomes e eu ia anotando. E além de medo do futuro, medo também do presente, do que está acontecendo. Hoje eu atendi uma pessoa e ela é normal da agora em diante, a gente pergunta: onde vai passar o Natal? Hoje vai ser o Ano Novo? E aí eu perguntei, ela começou a querer chorar: eu não vou, porque eu estou com muito medo, está tudo muito perigoso, não sei o que vai acontecer, vai acontecer muitas coisas ruins. E graças a Deus eu já tinha preparado a pregação. Eu falei: minha irmã, isso é Deus está no controle, não cabe a nós ficar nesse desespero para as coisas que estão acontecendo. Falei o padre Jonas Amigos falava: quem não adorar não vai aguentar. Então a gente tem que orar com a nossa fé, nos fortalecer em Deus, porque senão nós não vamos aguentar mesmo não. Se a gente fica preocupado, nós somos humanos e nós vivemos nesse mundo, mas as coisas que estão acontecendo, Deus está no controle. Cabe a nós nos fortalecermos nele e orar, também na oração, clamar misericórdia, né, por tudo ruim que está acontecendo. Agora a gente não pode nos fechar. Deus
falei, você tem que ir, você tem, sua família não é daqui, até que a gente sua família pode vir, e eles não têm condições. Eu falei, então vai você que tem condições, vai aproveitar, vai passar o Natal, às vezes, não falei, né, mas pode ser que o ano que vem não consegue mesmo, não está mais aqui para estar junto com a família. Então a gente tem que fazer a nossa parte e Deus faz a parte que é dele. Se nós nos fecharmos, parar, e hoje o Senhor está falando, vai, caminha. A gente não pode parar diante das dificuldades, diante do que está acontecendo. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Porque se a gente não orar, se a gente não fortalecer, se a gente não meditar a palavra, a gente cai. Né? É muito perigoso a gente não conseguir avançar. E o Senhor vem falando, né, para meditar a palavra dia e noite, guardar no coração e viver. Porque não adianta nós lermos aqui e meditar, não. Ele falou, quem apoia na palavra não cai. Quem obedece prospera no caminho que ele conduz. Falou para Josué. Ele ia ser feliz, ele ia ser próximo se ele fizesse o quê? Meditasse a palavra, vivesse o que está na palavra. Os ensinamentos que Moisés escreveu, deixou escrito. E nesse ensinamento, nós já conhecemos, né, um resumo do pouco, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo do ensinamento que nós cristãos precisamos viver. Precisamos meditar e precisamos viver. E aqui o primeiro é o que é o tema de hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente colocar Deus sobre todas as coisas já vão sendo diferentes. E aí está lá, para você ser feliz. Não cometer aqueles pecados dos 10 mandamentos. Né? Não roubar, não matar, não julgar. E nós, como mães, pais, nossa família, nós temos que sempre falar para os nossos filhos esses 10 mandamentos. A gente não pode ser coerente, principalmente com um que é o que o mundo mais banaliza, desvaloriza. Nós não podemos ser coniventes. A gente tem que falar para os nossos filhos, claro, com muita sabedoria, com muito amor. Né? Quem tem filhos sabe, a gente passa por desafios, quer enfrentar, aí fala que não é honrar pai e mãe. Para a gente corrigir, a gente tem que corrigir de acordo com a palavra. Porque nós temos que basear na palavra. Porque se vem nos enfrentar, comigo já aconteceu, eu pego a palavra porque hoje não, porque está aqui. Então eu tenho que falar para você o que está aqui, o que é a vontade de Deus. Pelo menos, às vezes as coisas ruins acontecem na família, acontecem com os seus olhos veem, mas você não pode ser conivente, você tem que dizer. Né? É isso que o Senhor pede para a gente. Viver, meditar a palavra e viver. E viver é ajudar os nossos a também a viver o que está na palavra. E Deus só quer o melhor para a gente. Quando a gente desvia do caminho, né? Ele fala, não vai para a direita nem para a esquerda. É reto, o reto é o que leva para o céu. E os atalhos, né, não tome atalhos, atalhos espirituais. Não negocie a fé, observe a lei de Moisés. Esse atalho espirituais, agora um pouco do testemunho que aconteceu esse sábado, quando a gente precisa ser obediente, com a missão que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui prestes do evento do Feijomar, que a gente está falando toda segunda-feira, um evento que vai ter lá na Esplanada, e vai ser no próximo domingo. Então, nesse final de semana que passou, era a missão da gente divulgar mais nas ruas, porque a gente divulga aqui, divulga nas redes sociais, mas às vezes tem gente que não. Então, a missão da gente é divulgar nas ruas. E nesse sábado a gente convidou, né, na segunda-feira passada, convidamos que nós íamos fazer essa divulgação aqui, começaria aqui, né, reunimos aqui, depois de uma vigília, que nós também era missão da gente passar por uma vigília, rezar por esse evento, que é batalhas, muitas batalhas espirituais, que a gente faz um evento desse para alcançar almas para o Senhor, restaurar. E nós, quando a gente
foi forma de divulgar, convidar. Tinha gente, claro, que desviava a olhar da gente, a gente não queria, mas faz parte. Isso não é para não desanimar. Até gostei que a pessoa que estava comigo falou, não tem problema não. Não tem mesmo não, vamos para o próximo. Aí fizemos todo o quarteirão, quando a gente estava voltando, ficou um lugar ali que eu não fui. Até comentei com o Daniel, eu falei, eu não fui, mas eu acho que não tem ninguém. Nós fomos andando até lá e tinha uma pessoa atrás, com um celular. E o Daniel estava comigo e ele falou primeiro, convidou, né? Falou, não, quero te convidar, fez o convite, falou do Vem Jeová. Aí ele perguntou, nós estávamos lá, ele já contou para cá, até ali, que era aqui. Ele falou, não, é lá na esplanada. O evento vai ser lá ali. E ele ficou olhando e tudo. E aí eu aproveitei a deixa de ele falar ali, e eu falei, e agora? Acabou de fazer um convite para o nosso grupo de oração, que acontece toda segunda-feira, né? Ali, aqui, na igreja. Aí ele parou um pouquinho e falou assim, isso para mim é uma confirmação, porque uns dias atrás eu fui abordada que nem vocês, tá me convidando, me fizeram um convite para ir no Centro Espírita, numa Umbanda, e acho que ali perto, do lado de São Sebastião. E ele falou, me convidaram, eu fui lá para conhecer. Aí ele foi, chegou lá, já começava o atendimento, ele dizendo ele, e ele foi, sentou, e ele foi o último a ficar atendido. E ele foi atendido pelo preto velho. Aí ele deu uma pausa e falou assim, eu vim de Tocantins e eu não sabia que eu tinha um filho. Ele acho que ele teve um caso com uma pessoa que só teve um filho e ele veio embora. Ele não conhece, sabe, já é um filho. Ele nos mostrou a foto, a menininha linda, e ele tem esse sentimento que só conhece por fora. E aí ela aproveitou a deixa e perguntou para ele, tá tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele falou, você quer saber de alguma coisa? Aí ele lembrou, falou assim, eu quero saber se eu vou conhecer a minha filha. Aí ele olhou para ele, olhou, aí ele falou, eu não posso te responder, isso eu não posso te responder. Mas tem um lugar lá no Jardim Botânico que chama Igreja Santa Clara, em São Francisco de Assis. Lá você vai ter essa resposta. Você vai lá tem uma capela, lá você participa da missa, e lá você começa a ir lá e você vai ter a resposta que você procura. Foi 2 ensinamentos para nós, que nós não podemos parar, mesmo que seja uma missão simples, era uma missão para a gente evangelizar, para a gente fazer o convite, e olha o que aconteceu, pessoal. Olha a grandeza de Deus, é tão grande que foi lá. E ele falou, vai lá. É lá que Deus está. É lá que você vai ter a resposta de Deus para que você precisa. Forte, não é, irmãos? E nós até ficamos emocionados e fizemos aqui um vídeo, mandamos para o padre até já divulgou. Eu não pude falar com tantos detalhes, porque a gente convidou até, achei que a pessoa ia estar aqui. Eu estava olhando, porque senão era ele que ia dar o testemunho, mas ele vai vir. Ele falou com a confirmação, o nosso convite. Olha, Deus Então, os atalhos espirituais, mesmo a gente saindo, buscando, Deus manda voltar até aqui, o lugar, na casa de Deus. É aqui que Deus verdadeiramente nos acolhe, porque senão, mesmo a gente saindo mesmo sem saber, Deus vai lá e manda voltar até aqui. Então foi assim, foi maravilhoso. E a outra passagem está em Filipenses, uma palavra que o Senhor nos deu, que é a carta que Paulo escreveu para os Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo conhece. Paulo, ele era um estudioso, ele era perseguidor dos cristãos. Ele teve um encontro profundo com Jesus, e ali ele foi. Tudo que ele fazia antes de errar, ele passou a ser um dos maiores evangelizadores. Mesmo também, ele enfrentou prisão,
perseguições, dificuldade, mas em tudo ele aprendeu a confiar em Deus. Por isso ele escreveu essa carta aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Ele estava limitado, amarrado, sem liberdade, e ele escreveu aos Filipenses, que fala assim, que lá no versículo, no capítulo 4, no versículo 11 ao 14, ele fala assim no capítulo 11, não é minha a penúria que me faz falar, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver na penúria e sei também viver na abundância, estou acostumado com todas as vicissitudes, a tortura, a passar fome, a ter abundância e a perder, a padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. São duas realidades, né, diferentes, mas que se unem quando fala que Deus é maior do que tudo que acontece. O Paulo, o Josué, ele foi fortalecido na caminhada. E o Paulo, ele viveu esse poder de Deus, essa fortaleza de Deus, né, para evangelizar, para alcançar as pessoas. Josué, para continuar a missão do chamado de Deus, e Paulo, para evangelizar, para salvar almas. E ele aprendeu, a duras penas, a louvar ao Senhor, na penúria, na fome e na abundância também. É outro ensinamento, né, que Deus traz para nós esta noite. Então, quando eu estava no final já da pregação, perguntando para o Senhor como o Senhor queria, quando a gente pergunta, né, o que mais o Senhor queria nos ensinar nessa palavra. E o Senhor falou que Ele sustenta, que Ele transforma, que Ele derrama sobre nós a força, que Ele derramou em Josué, que Ele dá a graça, a mesma graça que Ele deu para Paulo. Então eu quero que vocês fechem os seus olhos agora.